Mais uma aula com a nossa modelo e nossa aula hoje a gente vai aprender a aplicação de rena. Vamos começar higienizando essa pele, gente, porque vocês já sabem que a higienização e a esfoliação são passos super importantes para a aplicação de rena. Essa pele precisa estar com o mínimo de células mortas possíveis para ter uma melhor fixação e durabilidade dessa rena. Estou fazendo a esfoliação com o esfoliante da Depil Bella e, gente, dependendo do estado que a pele da cliente estiver, se a pele dessa cliente estiver muito ressecada, depois do esfoliante você ainda pode fazer uma hidratação prévia. Mas como a pele dessa cliente estava boa, estava com a hidratação normal, não estava descamando, eu só esfoliei. Limpei o esfoliante e agora a gente vai começar a nossa marcação. Marquei o meio, o início das sobrancelhas. Vamos marcar agora a base dessas sobrancelhas, a base de cima para delimitar a espessura e a altura dessas sobrancelhas. Logo em seguida, você vai pegar o seu paquímetro, vai marcar o paquímetro com o lápis dermatográfico pra gente delimitar o tamanho dessas sobrancelhas. Então aqui, o ponto alto dela tem 3 centímetros e o ponto final tem 5 centímetros. Isso significa que a sobrancelha dela tem 5 centímetros no total e 3 centímetros é até onde ela sobe. Então vamos delimitar agora melhor aqui com a linha. E agora a gente só vai ligar os pontos. Lembrem sempre de deixar a linha bem pigmentada, principalmente em peles negras. Vamos ligar o ponto final, o ponto alto e o meio lá em cima. Ponto final, ponto alto, meio lá em cima. Encostou, puxou, arrastou. Vamos aqui, ó. Início, ponto alto, puxou, arrastou. Início, ponto alto. Essas linhas é bom, gente, essas linhas se encontrarem, que significa que elas vão ficar do mesmo tamanho. O mapeamento, gente, não é para deixar todas as sobrancelhas iguais, mas ele tem que ser personalizado. Vamos lá, a parte da base. A parte da base, eu não marco a base toda, eu venho dando leves arrastadinhas, ó. Encostei e arrastei. Pra fazer a curvinha, ó. Encostei e arrastei. Pra gente fazer aquela curvinha que tem aqui nesse comecinho, tá vendo? Então, gente, cada mapeamento vai ser diferente no outro, porque cada sobrancelha vai ter uma espessura diferente, uma altura diferente, um tamanho diferente. O mapeamento serve pra gente harmonizar uma sobrancelha com a outra sobrancelha, não sobrancelhas de pessoas diferentes. Então, é pra deixar a sobrancelha o mais harmônica possível uma com a outra, pra elas terem a mesma espessura, pra elas terem o mesmo tamanho, pra elas terem a mesma altura, né? É claro que não tem como ficar perfeito, nenhum trabalho fica perfeito, uma idêntica à outra, mas a gente tenta harmonizar o máximo possível. Mapeamento finalizado e agora a gente vai aparar essas sobrancelhas. Essa sobrancelha é muito delicada, os pelos são muito fininhos, então não tinha tanta coisa assim pra aparar, né, gente? Agora a gente vai retirar os pelos com a cera. Você vai colocar a cera fria em cima da pele, vai passar o dedo e vai puxar no sentido contrário dos fios. Aí depois que você puxar, você coloca o dedinho em cima pra aliviar. Aqui do lado a gente vai usar só metade dessa cera e a outra metade a gente vai usar no meio. Agora vamos usar a outra metade e passou, puxou, arrastou. Gente, esse design aqui específico eu vou ensinar pra vocês como economizar tempo. Vocês vão pegar esse papelzinho da própria cera e vão colocar, tá vendo? Vão dando batidinhas pra tirar o excesso de cera que ficou na pele, pra vocês não precisarem passar o pós-cera. Vocês estão vendo que aí você não vai precisar fazer esse desenho novamente. Vamos colocar aqui a cera do outro lado de novo, em cima do desenho que a gente fez. Puxou, colocou o dedo. Aí a gente usou uma parte inteira. Aqui a gente vai usar metade da parte. E agora a gente vai terminar de usar a outra metade no meio, tá vendo? Então, no total, para fazer as duas sobrancelhas, vocês vão precisar de 2 ceras, uma para cada lado. E agora a gente vem com o papelzinho para tirar o excesso da cera, gente, pra gente não precisar passar o pó-cera. Certifiquem-se que vocês tiraram toda a cera para não deixar nenhuma cera nessa pele. O ideal mesmo é passar o pó-cera. Porém, como aí ficou bem pouquinha cera na pele, então só dei umas batidinhas ali com papel e já foi suficiente para tirar toda a cera. Que aí a gente não precisa tirar esse desenho todo. Vamos começar a preparar essa rena. Eu tô aqui com o meu Dappen e com a rena da Glance na cor preta. Gente, a rena da Glance ela tem 2 tampinhas, então você vai tirar essa tampinha preta e depois você pode vir com uma tesoura ou uma ponta de uma pinça para tirar essa tampa que tá vendo? Que fica aqui por dentro. A quantidade, gente, vai depender de cada sobrancelha. Então eu tô aqui com a minha pazinha aplicadora
Pra sobrancelha dela, eu vou colocar 2 pazinhas de rena e uma quantidade de fixador só pra cobrir essa rena. E aí eu vou dar uma borrifadinha só de água, gente. Tá vendo a quantidade de fixador que eu coloquei? Uma borrifadinha de água. E aí é só você mexer ou com o palitinho ou com o mixer, você que sabe. Gente, a quantidade de rena é variável pra sobrancelha de sobrancelha. Não adianta eu falar, você vai colocar 3 pazinhas, 2 pazinhas, tanto de diluidor. Isso aí depende de pessoa para pessoa. Então você vai colocar ali 2, 3 pazinhas e ver se é o suficiente. Vai colocar uma quantidade de fixador e ver se vai ficar na consistência certa. Se tiver muito grossa, você coloca mais água, você coloca mais fixador. Agora, se ficar muito rala, aí você acaba tendo que colocar mais uma pazinha de rena. Então, o importante é ficar com a consistência ideal e uma quantidade que você vai ver que não vai sobrar nem muito, mas que também não vai faltar. Então, depois que ficou numa consistência de ketchup, você vai pegar essa rena e vai embalar ela no plástico filme. Enquanto essa rena estiver descansando, que ela precisa descansar em média 10 minutos, a gente vai fazer o design da parte de baixo das sobrancelhas dela, que faltou, né, gente? Faltou o design da parte de baixo com a pinça. Parece aí que ela não tem muito pelinho, mas aqui ao vivo, gente, ela tem bastante pelinho nessa parte de baixo. É porque os pelinhos, eles são bem fininhos. Para uma sobrancelha igual a dela, com pelinhos bem fininhos, o ideal, gente, é uma pinça realmente de ponta fina, porque vai ajudar a não beliscar ela, vai ajudar a pegar os pelinhos com mais facilidade, tá vendo? E ao contrário da cera, a pinça você vai puxar no sentido do crescimento deles. Então, se o pelo tá crescendo para a esquerda, você vai puxar para a esquerda. Se o pelo cresce para cima, você vai puxar para cima. Já a cera é ao contrário, você vai tirar no sentido contrário dos fios. Vamos continuar na próxima aula.